É isso mesmo, Zé Paulo, há 9 minutos. Ele publicou o seguinte: sou grande defensor da liberdade de imprensa, mas essa campanha contra a Lava Jato e a favor da corrupção está beirando o ridículo. Continuem, mas convém um pouco de reflexão para não se desmoralizarem. Se houver algo sério e autêntico, publiquem por gentileza. É uma resposta àquilo que foi publicado ontem, né, Zé Paulo, que foi divulgado ontem, do vazamento de conversas do Deltan Dallagnol com o próprio ex-juiz Sérgio Moro, pedindo para ele dinheiro, né, à Justiça Federal para fazer um vídeo defendendo o pacote de 10 medidas contra a corrupção. O dinheiro viria da 13ª Vara Federal em Curitiba, público, né? Exatamente. O Dallagnol passou o enredo da propaganda, né, que seria veiculada na televisão, e disse que a produtora estava cobrando apenas os custos externos, R$38 mil. E aí, o ex-juiz Sérgio Moro disse que liberaria o dinheiro. A campanha foi ao ar, mas falta saber se a liberação do dinheiro ocorreu ou não. Como foi paga a campanha bolada pelo Dallagnol, pelo Deltan Dallagnol e pela Lava Jato. Ele pediu o dinheiro, o Moro disse que daria. Dinheiro da 13ª Vara Federal em Curitiba. A gente não sabe se tem a nota fiscal ou não tem a nota fiscal, né? Mas o que não pode, né, Pedro, é desviar o foco. Esse é o grande problema, porque no momento em que se vazam essas mensagens, e isso é ilegal, embora possa ser legítimo, você, de outro lado, está criticando tudo que a Lava Jato conseguiu. E não vamos nos esquecer que tanto quanto o Plano Real, que foi o mais bem-sucedido plano da economia brasileira, a Operação Lava Jato é o mais bem-sucedido plano para combater a corrupção. Eu não acho não, Zé Paulo. Zé Paulo, eu discordo bastante. É um outro foco aí que na minha opinião, aqui nós temos dois, uma coisa não invalida a outra, né? Eu já disse aqui, para mim tem prova. Não, tem prova suficiente para condenar o ex-presidente Lula, tem prova suficiente para condenar as empresas envolvidas no escândalo da Lava Jato. Agora, se houve conduta que não é adequada para os membros do Poder Judiciário, para os membros do Ministério Público envolvidos na força-tarefa da Lava Jato, isso também tem que ser investigado e tem de ser punido. Uma coisa não invalida a outra. Não acredito que o Lula foi condenado sem prova, que houve uma armação. Agora, se esses atores, né, da força-tarefa da Lava Jato utilizaram, né, essa estrutura toda e esse episódio para se promover, para para criar empresas aí para terem lucros astronômicos no futuro, isso tudo tá errado, isso tudo não pode ser dessa forma, né? E utilização de dinheiro público, fazer uma campanha do Ministério Público, não é o promotor que pede, o procurador que pede pro juiz a autorização, né? Isso tem que vir lá de cima. Se o Ministério Público vai fazer uma campanha institucional, precisa de dinheiro, a Procuradoria-Geral da República precisa ver se tem dinheiro para isso primeiro e aí decidir se faz ou não. Não é dessa forma que o dinheiro público tem que ser manejado, né? Quem está tentando não invalida, não invalida, mas enfraquece, né, Pedro? Olha, Zé Paulo, quem está tentando contra a credibilidade da Lava Jato são os próprios envolvidos, como o Deltan, o ex-juiz Sérgio Moro. Quer dizer, se essas conversas realmente aconteceram, e tudo indica que sim, especialmente essas últimas aí sobre a tentativa do Deltan de fazer dinheiro com as palestras e tal, monetizar, como ele mesmo disse, o sucesso dele na Operação Lava Jato, quem está atacando a credibilidade dele é ele mesmo. Quer dizer, é o sujeito que se vestiu ali de uma imunidade, de uma blindagem, porque prendeu o ex-presidente Lula, e aí, por isso, então, vai poder lucrar em cima disso. Quer dizer, é lamentável, porque quem apoia a Lava Jato não gostaria jamais de ter que dividir o alívio de ter visto uma operação tão bem sucedida ser corroído por dentro e não por fora. Eu acho que o ministro Sérgio Moro, ele não à toa usa as expressões que usou nessa mensagem que nós lemos aqui agora. Ele tenta atribuir àqueles que divulgam e que cobram explicações dos operadores da Lava Jato, ele tenta atribuir a essas figuras simpatia a corruptos, né? Como se uma coisa invalidasse a outra, e não necessariamente. Até agora não foi apresentada nenhuma mensagem que diga que o ex-presidente Lula, que o Marcelo Odebrecht, que o Eduardo Cunha, que o Sérgio Cabral foram condenados de forma injusta, que houve alguma invenção de prova, que atropelaram algum rito legal. Isso não. Agora, houve
um procedimento que é considerado estranho por muitos especialistas, que é o contato muito próximo de um juiz do caso com uma das partes, que é a parte do ataque, que é a parte do Ministério Público. Então, e é isso que eu não entendo, viu, Rafael? Afinal de contas, o que é força-tarefa? Não é um trabalho conjunto da polícia, do Ministério Público, força-tarefa da Justiça? Não com o juiz, não né? com o juiz. Um grupo destinado do Ministério Público ou da Polícia Ora, a Federal força-tarefa tem um juiz no topo. Não. O grupo... O GAECO, como é que funciona? Não é assim? O GAECO é do Ministério Público, não tem nada a ver com a Justiça. O GAECO é um grupo de repressão aí contra... Sim, mas chega à Justiça. Não. A Justiça julga, a Justiça não apoia, a Justiça não interfere, a Justiça não diz, ouça aquela testemunha, não orienta. A Justiça não diz, aqui está faltando uma prova, a Justiça não diz, escolha depoimento daquele sujeito. Ela existe, Rafael, para blindar aquele grupo de receber novos casos. Então nós vamos fazer uma força-tarefa aqui na Rádio Bandeirantes para fazer uma reportagem sobre Brumadinho. Então aquele repórter, aquele produtor, eles só vão cuidar de Brumadinho. Ninguém vai passar outra pauta para eles. Eles não vão fazer reportagem sobre a enchente, sobre o Bolsonaro, sobre nada. Durante o período estipulado, eles só ficam com aquele caso. Então a força-tarefa existe para isso. O Deltan Dallagnol, durante esses 3 anos de Lava Jato, não recebeu processo algum que não fosse relacionado à Lava Jato, justamente para que eles possam se concentrar. Por isso é uma força-tarefa. Assim acontece na Polícia Federal. Por isso que ela foi sendo renovada, né, Pedro? Na Justiça não existe força-tarefa. Na Justiça não. O juiz ele já é, por lei, prevento para analisar esses casos, né? E ele pode receber outros casos também, né? Mas nada impede que ele fique destinado. É uma organização diferente, né? O Ministério Público e a Polícia têm esse tipo de organização. Na Justiça, não dá para ser assim, porque o juiz precisa ter a imparcialidade. Ele não pode estar vinculado diretamente a uma das partes. Então, e o procurador José Robalinho Cavalcante, que era presidente da Associação do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores da República, informou que esse vídeo foi bancado integralmente por associações de membros do Ministério Público. Então não era o dinheiro da Lava Jato. Pode ser que o dinheiro... Segundo o Robalinho. Isso que nós falamos aqui. A gente precisa saber quem pagou essa campanha para saber... Robalinho está dizendo que foram entidades de membros do Ministério Público. É só mostrar a nota fiscal e a transferência bancária. Eu acho que para alguém que usou tanto a mídia como o Deltan Dallagnol, não no mau sentido, mas soube capitalizar, né, da interlocução com meios de comunicação para fazer prevalecer as suas teses durante as investigações, ele está calado demais. Está calado demais. Precisa vir a público. As respostas precisam ser mais profundas do que aquelas que foram dadas até agora, com notas basicamente que dizem as mesmas coisas, independentemente das denúncias ou não reconheço essas mensagens. As mensagens são essas, né? É o que existe até agora. Se ele não reconhece essas mensagens e diz que elas são fraudadas, ele tem que ser mais claro e mais explícito ao dizer, olha, o seguinte, isso não é meu. Eu não fiz isso, eu não pedi dinheiro para o Moro, não pedi dinheiro da 13ª Vara para pagar a campanha pelas 10 medidas contra a corrupção, não houve intenção, eu não comemorei o impedimento da entrevista do ex-presidente Lula porque aquilo poderia beneficiar o Haddad no segundo turno. Ele tem de explicar essas coisas, porque ele é uma figura pública, ele conquistou uma notoriedade e se beneficiou dessa notoriedade, inclusive ganhando dinheiro por meio de palestras, o que parece não ser ilegal no primeiro momento, né, Pedro? Não é ilegal. Não é ilegal, né? Agora, pode não ser do ponto de vista ético, para alguém que pregou tanto o Moral quanto o Deltan Dallagnol, fazer o que a Mônica Bergamo disse que ele fez hoje, pedir passagem e estadia no Beach Park para a família em troca de uma palestra, pegar bem não pega, ajudar não ajuda. Não, e ele sempre defendeu que as palestras, ele doava o dinheiro das palestras, né? Que a palestra não é. E aí você tem essas mensagens que também carecem de confirmação de que ele estava montando um esquema com um outro procurador lá da Lava Jato para montar um curso com o nome das esposas, porque eles não podem ter empresa, para aí sim faturar alto com palestras, porque é claro que entidades aí ligadas a universidades, ao estudo do ensino jurídico, queriam um Deltan Dallagnol lá para atrair gente para as palestras e tudo mais. Olha, ele queria concorrer com o Instituto Brasileiro de Direito lá de Brasília? O Luiz Flávio Gomes, do Gilmar Mendes. O Zé Paulo, sabe que eu lembrei aqui do Zé Arruda? Não sei se vocês se lembram, o Zé Roberto Arruda, quando houve aquele escândalo da fraude no painel do Senado, que ele chorou na tribuna.
O sujeito foi lá e chorou na tribuna. Nunca, jamais, em tempo algum, eu fiz isso e tal. Aí, sei lá, 2 semanas depois, 2 meses depois, não me lembro o timing, foi comprovado que ele sim tinha participado da fraude. Ele e o Antônio Carlos Magalhães. Ele e o Antônio Carlos Magalhães. Mas assim, o cara renunciaram, né? Renunciaram para não perder. Tem tanta cara de pau que ele vai lá e chora. Então, alguma lição esses episódios acabam deixando no Brasil, entendeu? Então, deve ser por isso que o Moro, o Dallagnol, se recusam a fazer uma negação mais enfática sobre o conteúdo desses diálogos que estão saindo. Algum aprendizado, essa turma que já chorou dizendo não e depois ficou comprovado o batom na cueca, como diz o ditado, aprendeu que é melhor não dizer que não é comigo.